Oi, Joyce. Tá ok, então. Obrigada, Juliano. Então, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro encontro virtual do CEP UERGS, Não Invalide a Sua Pesquisa. E o nosso evento ele tem o propósito de fortalecer o papel dos comitês de ética em pesquisa dentro das instituições, resguardando, acima de tudo, os interesses, a integridade e a dignidade dos sujeitos que estão envolvidos nessas pesquisas científicas. Eu, professora Joyce e o professor Marcos, como coordenadores do CEP UERGS, queremos externalizar a nossa alegria e a nossa satisfação em ter todos vocês aqui conosco, interessados em uma pauta tão relevante que é a pesquisa científica envolvendo seres humanos. Eu estendo os meus agradecimentos e cumprimentos também à professora doutora Renata dos Santos Rabelo Bernardo, coordenadora do CEP da Universidade Federal da Fronteira Sul, que prontamente aceitou o convite de estar aqui conosco nesta tarde. E, igualmente, queremos agradecer a presença nesta tarde das professoras Patrícia Binkowski, representando a Pró-Reitoria de Pesquisa da UERGS, e a professora doutora Rita Cristine Basso Soares Severo, representando a Pró-Reitoria de Ensino da nossa instituição. Então, de imediato, eu passo a palavra para as professoras, que formalmente, então, dão início à abertura do nosso evento. Professora Patrícia, professora Rita, por gentileza. Professora Rita, se quiser iniciar, por gentileza, pode ficar à vontade. Então, boa tarde, né, oficialmente, a todos e todas presentes. Eu estou muito feliz por poder estar representando aqui a Pró-Reitoria de Ensino, né, e com um tema tão relevante, né. Nós discutimos muito essa temática dentro do programa de pós-graduação em educação da UERGS, né, mestrado e doutorado. Isso tem sido pauta dos nossos grupos de pesquisa, e a importância desse evento e dessa discussão. Então, Joyce, eu não sei se eu só dou esse boa tarde e passo a palavra para a Patrícia, ou se depois eu falo alguma coisa, e daí tu vai me conduzindo, tá bem? Então, a princípio, eu quero desejar também para todos e todas um bom evento, né? Porque eu acho que esse é um espaço de muitas aprendizagens, né? E que talvez a gente precise fomentar muitos encontros como este, né? Nós precisamos, hoje, na cultura contemporânea, né? Nós precisamos mais do que nunca discutir não só ética na pesquisa, mas como ética nas nossas ações cotidianas, né? Então, parabéns para vocês, para os organizadores e para as organizadoras. Professora Patrícia, por gentileza. Bom, depois das palavras iniciais da professora Rita, também dou meu boa tarde a todos, a todas, a todos que estão aqui conosco. Estou representando hoje a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora Lilian Rickert, que tinha uma agenda já há algum tempo, e então nos solicitou que estivéssemos aqui para dar as boas-vindas, né, para todos e todas e todos que estão aqui acompanhando este evento tão importante para a nossa universidade, mas eu vejo também que para outras universidades, né? Vejo representantes de CEP aqui, da Universidade do Paraná, acho que é a Tecnológica, né? A Fronteira Sul, né? Então, assim, vejo que esse evento mobiliza, né? A curiosidade, mas também a necessidade, né? De se informar sobre procedimentos éticos em pesquisa, né? E agradecer, então, a professora Renata dos Santos Bernardo, também, que está aqui, né, conosco, para compartilhar um pouco das suas vivências lá no CEP, da UFES, da Fronteira Sul. Agradecer, então, a organização desse evento, que é da professora Joyce, professor Marcos, mas também vejo aqui integrantes do CEP, professora Adriana, professora Maria Clara, né, e dizer que eu estou na universidade há pelo menos 10 anos, e eu acompanhei esse início, né, da composição do CEP, da organização do CEP. Talvez quem é um pouquinho mais antigo aqui, acho que o professor Marcos, a professora Rita vão lembrar.
ainda eu acho que era a reitoria, que a reitora era a professora Arisa, né? Então, acho que foi instituído o CEP, à época o nosso pró-reitor era ainda o professor Clóvis Andrades, né? Então, fez uma grande mobilização com os professores, e aí aqui eu trago um nome bastante importante, não quero me estender muito, mas só de falar, né? Que é a da professora Jane Boeira, né? Que desde o início teve presente, fez um esforço, né? Foi um grande desafio trazer professores, docentes e representantes das diversas áreas, né? E hoje a gente pode ver, se a gente fizer uma lida ali no site, a gente vê que temos professores, né, ou representantes que são das áreas das exatas, das engenharias, da agronomia, da sociologia, né? Então, eu acho que, assim, junta aí uma interdisciplinaridade necessária, né, para avaliação, né, para análise dos projetos que devem estar chegando, né, para vocês. E eu imagino que a cada ano esses projetos, sejam de pesquisa na área da graduação, seja de pesquisa na área da pós-graduação, tem sido um número maior. A cada ano, imagino que sim, né? E conversava anteriormente com a professora Joyce, né? E ela me dizia que há uma necessidade também de trazer esses temas como, por exemplo, procedimentos éticos em comunidades tradicionais, que eram projetos que não eram comuns, né, de chegarem a um CEP, e que agora sim, porque nós, professores, professoras, estudantes, pós-graduandos, estamos nos aproximando, né, e trabalhando em conjunto com essas comunidades. Então, a necessidade que a gente tem, né, de se informar, porque apesar de construirmos nossos laços e nossas relações de confiança com essas comunidades, é necessário que a universidade tenha também, né, ali um aparato de procedimentos éticos em relação a elas, a essas comunidades, a essas pessoas, né? Então, queria, dessa forma, dizer que é super importante estar aqui com vocês, né? Coloco aqui à disposição o nome da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação para realizarmos eventos em conjunto, se assim acharem interessante, né? E continuem nos convidando, porque eu acho que é importante também a gente poder publicizar esses eventos para a nossa universidade. E aí falo do meu métier, mais estritamente, né, que é da pós-graduação. Então, agradeço hoje aos organizadores, professora Joyce, professor Marcos, a nossa palestrante do dia, a professora Renata, e fico por aqui acompanhando a discussão de vocês. Muito obrigada e que nossa tarde seja bastante proveitosa. Nós agradecemos, né, esse apoio da instituição, nas pessoas de vocês. Né, muito bom poder ter esse apoio, né, e bem lembrado, né, a professora Jane foi das primeiras participantes do CEP, e ela que organizou os outros encontros, né, o primeiro e o segundo, ela que era coordenadora do CEP, então, né, e aí eu tive a honra né, dela passar, então, a coordenação para mim, né, e em breve deveria passar também, né, e é muito bom poder cumprir esse papel, então, né, formador também do CEP, né, em relação aos pesquisadores e aos alunos aqui presentes. Então, muito obrigado. Professora Renata, queres fazer uma fala inicial e aí depois a gente passa, então, para as apresentações que a gente organizou. Então, boa tarde a todos e todas. Agradecer inicialmente ao convite, né, de estar participando desse evento. Professora Joyce, professor Marcos, aqui coordenadores, né, representando a coordenação do CEP da UERGS, está liderando o evento. Gostaria também de saudar as professoras Rita e Patrícia, que falaram inicialmente, também
é importante a gente ter o respaldo da gestão institucional nesses eventos, né? Então, é sempre bom contar com essa participação, e também saudar os colegas que se manifestaram ali nas mensagens, inúmeros colegas membros de comitês de ética em pesquisa, certamente outros docentes, estudantes também, que vai, de certa maneira, nessa tarde, engrandecer a discussão, que esse é o propósito, né, da gente estar conversando aqui hoje, trocar experiências, né, reforçar a importância do papel do Comitê de Ética em Pesquisa, dentro e fora da instituição, porque a gente tem um papel muito importante fora da instituição também, para a sociedade civil, né, eu acho que é um ponto que a gente precisa destacar, porque além de pesquisadores, de fazer ciência, a gente também tem uma responsabilidade social, né? E a gente precisa trazer essa responsabilidade social para a pauta, para a discussão dentro da academia também. Então, hoje estou como coordenadora de CEP, mas iniciei como representante discente, né, na pós-graduação lá em 2014. Então, lá na Fiocruz, meu sotaque carioca não me deixa esconder, né, que estou aqui no Rio Grande do Sul há 5 anos, mas o carioquês não saiu de mim, e desde então, há 10 anos, eu atuo em comitês de ética a partir dessa experiência estudantil, né, como representante discente. E isso trouxe muita história, muita troca, que certamente me ajuda até hoje a atuar, né, com os colegas, dentro e fora da instituição, para que a gente possa qualificar cada vez mais as pesquisas com seres humanos, que é o nosso propósito principal. Então, agradecer esse momento, depois a gente vai ter as nossas falas formais, né, Joyce? E deixar aqui à disposição para a gente dialogar e ser uma tarde muito proveitosa de trocas também. Certamente será, tenho certeza absoluta disso. Então, né, feitas essas formalidades da abertura, essas falas iniciais, eu gostaria mais uma vez, né, de agradecer a presença de todos vocês aqui, só reforçando que o link para acesso às palestras de amanhã, ele é o mesmo, tá, da tarde de hoje, e que todos os registros de presença, eles vão ser dados pelos relatórios que vão ser gerados automaticamente pelo Google Meet, tá? Então, vocês não se preocupem, porque a gente tem ali o registro certinho das entradas e das saídas para a organização depois dos certificados de participação. Então, dando sequência, né, ficou a meu cargo fazer uma breve apresentação acerca das atividades que têm sido desenvolvidas ao longo, especialmente deste último ano, né, que ainda está correndo, do nosso CEP, da UERGS, de maneira a demonstrar o quão importante é o papel, assim como a professora Renata, a professora Rita, Marcos e Patrícia já enalteceram, né, da importância e significado que o Comitê de Ética para as instituições tem, né, e assim como para as próprias instituições, se estendendo aí aos pesquisadores, toda a comunidade científica de uma maneira geral, nós temos essa importância, né, social, que vai muito além das portas da universidade. Então, de forma a demonstrar a importância, né, que o papel dos CEPs tem, eu fiz uma rápida apresentação a respeito dessas atividades que temos desenvolvido nesses últimos anos, especialmente, né, em relação ao primeiro semestre do ano, porque o nosso semestre ainda não findou, né, então eu vou passar rapidamente, compartilhar com vocês aqui, eu só preciso, Juliana, que tu me dê o ok, se todo mundo já vai estar visualizando, se eu estou compartilhando adequadamente com vocês. Ok, Joyce. Tá, obrigada. Está enxergando bem. Me escutam bem? Sim, sim. Tá, vamos ver se ele não trava aqui no passar. Aqui. Então, inicialmente, como foi bem lembrado pela Patrícia, pelo professor Marcos, né, as atividades do nosso CEP, elas foram marcadas, né, pela presença e excelentíssimo trabalho desenvolvido ali a partir de 2017 pela professora Jane Boeira, né, que deixou a coordenação do CEP no ano passado,
Então, a gente tem esse trabalho, esse movimento, né, de organização do Comitê de Ética da nossa instituição, iniciado em 2012, né, sequencialmente no ano posterior, o regimento, né, que aprovava, então, a funcionalidade, o papel do CEP dentro da nossa instituição, então, ele é aprovado pela CONEP, o nosso registro junto à CONEP, né, Ministério da Saúde, ele se deu em 2016, e em 2017 a gente tem, então, a formalização do início das nossas atividades junto à universidade, com a capacitação dos membros, né, titulares, e liberação da Plataforma Brasil para envio, então, desses projetos a serem avaliados junto ao nosso comitê. Então, aqui eu trouxe uma listagem dos atuais membros titulares. Eu e o professor Marcos, atualmente, né, estamos na coordenação do CEP, e a Marion é a nossa secretária exclusiva, né, que nos auxilia com toda essa atividade e organização dos projetos que chegam, enfim, de todas as atividades vinculadas ao nosso comitê. Então, assim como bem lembrado pela professora Patrícia, os membros, né, todos estes que aqui estão listados, compõem as mais diversas áreas de conhecimento da universidade, a saber, né, ciências humanas, ciências da vida, ciências exatas e também engenharias. As nossas reuniões, elas acontecem quinzenalmente, né, e constam no calendário acadêmico da nossa instituição, são amplamente divulgadas a toda a comunidade universitária, no site da nossa universidade e também no site do CEP-UERGS. As nossas reuniões, elas, após ali a pandemia, né, elas ocorrem virtualmente e obedecem às condições de confidencialidade e sigilo. E por esta razão, não há gravação das nossas reuniões. No primeiro semestre desse ano, então, a gente finalizou o semestre com 8 reuniões, sendo todas reuniões ordinárias, com duração média aí de 4 a 5 horas. Claro, a depender do número de projetos que estão na listagem, né, para esse parecer, análise de parecer. Em relação às capacitações e formações, todos os nossos membros, eles são incentivados, né, e fazem capacitação periódica, né, por conta da atualização das normativas e todas as outras alterações, né, para fazer com que os nossos pareceres, eles fiquem, né, cada vez melhores descritos, melhores mais padronizados, para auxiliar também o entendimento dos pesquisadores. Alguns exemplos aqui de participação em termos de capacitação que ocorreram ao longo deste ano, então foi o 7º INCEP, os cursos, né, que são oferecidos pelo portal EducaCEPS, que são módulos de capacitação que são oferecidos pelo Hospital Moinhos de Vento. Todas essas capacitações e atualizações, elas devem ser enviadas à nossa secretaria para a composição do relatório semestral que é enviado à CONEP. A organização de eventos semestrais também está na listagem de atividades, né, que são inerentes ao nosso CEP, assim como outros. Então, nós tivemos no início desse semestre a capacitação, né, um curso de capacitação para novos membros, porque tivemos uma atualização na listagem dos nossos membros, e agora, né, a organização e acontecimento do nosso 3º encontro virtual. Como se dá esse processo de análise ética, né, de maneira muito rápida, apenas para que todos aqui presentes, né, que não integram diretamente esse trabalho dentro dos comitês, para que tenham uma visão universal de todo esse passo a passo dentro do comitê. Então, inicialmente, a gente recebe, né, os protocolos via Plataforma Brasil, e que, na verdade, são encaminhados pelo pesquisador. Sequencialmente, a Secretaria do CEP faz análise documental com checklist de todos os documentos que chegaram, então, até, e que foram encaminhados ao nosso CEP. A coordenação, então, faz a indicação da relatoria. Sequencialmente, o aceite, análise e a apresentação do projeto, que é feito em reunião ordinária pelos membros, né, titulares. Revisão dos pareceres, então, feito pela coordenação,
e posteriormente a liberação do parecer consubstanciado via plataforma Brasil e devolução, então, ao pesquisador. A elaboração desses pareceres, então, né, todos esses pareceres que são firmados, que são apresentados durante as nossas reuniões e que são construídos pelos membros indicados pela coordenação, de acordo com a área do conhecimento, eles são baseados, né, a sua construção é baseada em documentação que é fornecida como auxílio, né, para essa construção pela CONEP. Então, eu citei aqui alguns desses documentos que nos auxiliam na construção desses pareceres, que é o manual, construção do parecer consubstanciado, sugestões de padronização, todos eles disponíveis no link que eu indiquei ali abaixo, caso alguém tenha curiosidade, checagem documental e análise ética, e banco de pendências. Eu trouxe aqui alguns recortes desse último documento que trata a respeito dos bancos de pendência e sugestões para a padronização desses pareceres que são analisados junto, né, aos membros, coordenação, a comissão, né, o comitê de ética. E eu só fiz alguns recortes, então, para demonstração de algumas sugestões e indicações de pendência que poderiam eventualmente aparecer dentro desses protocolos que são avaliados pelos membros. Então, a população a ser estudada, né, quando há essa inconsistência ou quando falta essa identificação adequada de quem são os sujeitos dessa pesquisa, relação à metodologia, critérios de inclusão e exclusão, entre tantos outros, tá? Que são apenas algumas demonstrações. Em relação aos projetos que foram avaliados no primeiro semestre, foram 101 protocolos de pesquisa, dos quais 42 referem-se a novos projetos e 59 protocolos de primeira, segunda ou maior versão, 2 dos quais, dentro ainda desses 101, não foram aprovados. Todos esses protocolos consistem de projetos que não se enquadram em área temática especial e que são dependentes daí da avaliação da CONEP, né? Então, a gente... Joyce, Oi? desculpa interromper, mas vai ter que compartilhar a tela de novo. Tá, ok. Tá visualizando? Sim. Tá. Está ok. Certo. E aí, só dando continuidade, então, o tempo médio das tramitações dos projetos do primeiro semestre, então, validados aqui no nosso CEP, tem uma média de cerca de 12 dias. Aqui uma listagem, então, dos projetos, do tipo de projeto, do status, né, e o número de avaliações de pareceres emitidos de acordo com os relatores, né, então aqui, obviamente, a gente fez a identificação do relator por letras, né, em relação dessa questão de sigilo, o tipo de projeto e o número de emissão de pareceres. Tá indo, Juliano? Para mim, travou aqui. Não, está... Tá indo? Ok. Uhum. Está na unidade de atendimento. Isso, em relação ao atendimento, então, no nosso CEP, de segundas, quartas e sextas-feiras, da 1 até às 5, o atendimento presencial do nosso CEP, ele ocorre das 9 às 12, da 1 até às 6, ou via e-mail, né, cep@uergs.edu.br, pelo telefone 5198 111 54 17, e onde estamos localizados, né, presencialmente, na sala 5308 do Campo Central da UERGS em Porto Alegre, e ainda, em caso de dúvidas, vocês ainda podem acessar o link do Comitê de Ética da UERGS na página principal da universidade. E aí eu trouxe só o link, né, para demonstração da nossa página, então aqui a gente tem todas as informações e eventualmente dúvidas que possam aparecer por parte dos pesquisadores.
E aí nós chegamos a um ponto importante aqui do nosso evento. Eu acho, Renata, que seria importante talvez tu fazer a tua apresentação antes. O que tu achas? Pode ser, Joyce, eu compartilho eu acho melhor, né? o E aí depois infonográfico. depois a gente segue então para as dúvidas, né, que foram nos encaminhadas e que vão ser orientadoras aí da nossa discussão. Isso. A minha apresentação é bem breve, tá? A gente tem elaborado um infonográfico que nós utilizamos em outros eventos. A Suiane, que está aqui com a gente hoje, que é a secretária do CEP, e que nos ajudou a elaborar. Eu vou compartilhar rapidamente aqui a tela, fazer essa apresentação e depois a gente volta para as dúvidas, que seria o foco principal dessa tarde, tá bom? Vou compartilhar aqui. E aí, se vocês depois puderem confirmar se estão conseguindo visualizar minha tela, só para garantir. Sim, prof, está aparecendo. Tá? Só está um pouquinho minimizado aqui para mim, deixa ele só terminar de carregar. Só que está aparecendo, mas está borrado. Isso, acho que ele está carregando a página ainda. Provavelmente. Sim, está carregando ainda. Eu vou botar no modo apresentação. Conseguem visualizar? Agora sim. Ok, só vou dar um zoom maior para facilitar a visualização. Então, eu iniciei, né, a fala de abertura a pedido da professora Joyce. Então, eu vou apresentar rapidamente um pouquinho do histórico do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul, da qual eu estou coordenadora desde 2021, tá? E tem um histórico, né, antes da nossa chegada, certamente, na instituição, e eu vou rapidamente trazer para vocês. Então, a universidade em si, ela foi criada em 2010, então é uma instituição relativamente recente, né, que está fazendo, 2009, desculpa, que está fazendo 15 anos esse ano. E a gente tem, é uma universidade multicamp, então a gente tem o campus central em Chapecó, Santa Catarina, e campus em Realeza, Laranjeiras do Sul, no Paraná, Cerro Largo, Erechim e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tá? E desde então a gente tem a instituição do Comitê de Ética, que foi instituído pela portaria, essa portaria que está na tela, só um instantinho, de 2011, tá? E a gente tem um regimento interno atual de 2023. O Comitê de Ética ele é vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tá? E a instituição, ela possui diversos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas biomédicas, agrárias, ciências humanas e sociais. Então, a gente tem uma variedade de cursos de pós-graduação e graduação, tá? E recebemos diferentes tipos de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. Então, no nosso site, né, no link do CEP, no site da UFFS, a gente procura sempre estar atualizando as informações para os pesquisadores. Então, a gente disponibiliza o calendário de reuniões, a gente faz reuniões quinzenais, a gente repassa orientações gerais, as resoluções, a gente disponibiliza modelos de documentos também, que facilita muito o pesquisador. Então, modelos de TCLE, termo de consentimento, termo de assentimento, declarações de ciência e concordância, termo de compromisso para uso de dados em arquivo. A gente tem muitas pesquisas que envolvem prontuários médicos. E, claro, o suporte com as regulamentações, né, que eu já havia mencionado, disponibilizado ali no site, tá? Então, desde 2011, como eu trouxe lá no início da minha fala, a gente tem o CEP na nossa instituição. A gente atualmente conta com 24 membros, incluindo servidores da UFFS, docentes, técnicos administrativos em educação e 4 representantes de participantes da pesquisa, com a portaria atualizada nesse ano de 2024.
a gente reforça sempre nas falas, né, que a gente faz de capacitação a respeito da importância da equipe multidisciplinar, né, uma vez que a gente recebe projetos de diferentes áreas, isso apoia muito a discussão e a qualificação das relatorias que são conduzidas durante as reuniões do colegiado. Tá? O fluxo de tramitação ele é padronizado, né? A gente segue normas operacionais da CONEP, como a professora Joyce já mencionou, e passamos pelo processo de recredenciamento periodicamente. O último processo de recredenciamento foi de 2022, né? Já no ano que vem, a gente passa por um novo processo de recredenciamento de acordo com as regulamentações da CONEP. E o nosso volume de trabalho é intenso. A gente, desde 2012, com o compilado de informações dos relatórios semestrais que a gente precisa apresentar para a CONEP, a gente apreciou mais de 6.300 protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. Só nesse semestre foram mais de 250, tá? E a gente ainda não fechou o ano, né, o semestre, esse segundo semestre de 2024. Então, é uma carga de trabalho intensa, a gente não tem dedicação, né, exclusiva, claro, para trabalhar no comitê de ética, nenhum comitê trabalha dessa maneira, né, a gente sabe que os membros do comitê de ética têm inúmeras funções e cargas horárias extremamente pesadas, né, então a gente conta sempre com um trabalho voluntário, né, dos membros do comitê de ética para nos apoiar na análise de protocolos, na resposta depois, quando os projetos retornam das pendências, né? Análise de notificações. Então, é um trabalho um tanto árduo, né, que a gente precisa desenvolver para dar conta dessa tramitação e para dar conta também dos prazos, né, estabelecidos pela norma operacional lá de 2013. Então, a gente, né, sempre respeita os 30 dias de tramitação, a gente não ultrapassa esse prazo, e a gente sempre orienta os pesquisadores a estabelecer um cronograma de pesquisa viável, né, para a tramitação ética. Então, evitar colocar um período de coleta de dados muito próximo do início da apreciação ética. Por exemplo, a gente está no dia 3 de dezembro, se um pesquisador está apresentando um projeto hoje, ele não deve colocar que o início da coleta de dados, acesso aos participantes, vai acontecer, por exemplo, na sexta-feira, dia 6, né? A gente tem que ter um prazo dentro, né, do calendário de reuniões, da análise documental da secretaria, para dar conta e atender todas essas demandas, né? E a respeito das capacitações, a gente tem recebido muitas demandas internas, né, dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação, para participar de eventos, para participar de atividades de ensino também, visando essa qualificação do processo de apreciação ética e para melhorar o entendimento dos pesquisadores sobre o papel do CEP, a importância da atuação do CEP, que a gente não está, né, dentro da instituição para atrasar nenhum trabalho, não está de forma nenhuma tentando prejudicar nenhum colega, nenhuma equipe de pesquisa, mas sim a gente quer proteger os participantes da pesquisa, garantir a dignidade, garantir, né, a proteção dos dados desse participante, para que sim, a pesquisa ela tenha uma melhor qualificação, ou uma melhor validade também dos resultados da pesquisa, para que o pesquisador possa também, né, ter esse reconhecimento do trabalho dele como fazendo ciência, né, que é o foco de muitos dos colegas que estão aqui hoje. E aí, na minha fala final, eu queria agradecer, né, as pessoas que já fizeram parte da coordenação do Comitê de Ética e Pesquisa desde 2011, então tem diversos colegas aqui citados, então eu deixo aqui registrado o agradecimento, porque certamente sem o trabalho deles desde o início, a gente não teria, né, essa organização tão bem estabelecida e o desenvolvimento do trabalho que a gente está promovendo até aqui com essa troca nessa tarde de hoje, tá bom? Então, queria agradecer essa oportunidade de fala e retornar a palavra para a Joyce, para ela dar continuidade aqui à nossa discussão, tá bom? Muito obrigada. Nós agradecemos, Renata. Então, a gente percebe, né, que o volume de trabalho
E a forma de conduzir o trabalho, ela não muda, né? Independente do CEP em que a gente está se referindo. Então, isso, a gente, como comitê de ética da nossa instituição, a gente acaba também sentindo um pouco que a gente é visto, né, como uma equipe ou professores que estão querendo atrasar a vida de outros pesquisadores, e muito pelo contrário, né, a gente quer essas garantias, a gente quer cumprir a nossa missão, nosso papel como comitê de ética, de preservar todos os sujeitos envolvidos na pesquisa, né? Essa é a nossa missão, a nossa principal missão, né? Então, a gente faz essas análises, esses pareceres, baseado exatamente nisso, né? Nesse papel que nós nos colocamos como quando nós assumimos, né, essa função de integrar aí os comitês. Então, Renata e colegas, eu trouxe aqui as perguntas que chegaram via formulário, porque a intenção na tarde de hoje é que a gente pudesse esclarecer dúvidas pontuais de pesquisadores ou de pessoas envolvidas, né, em pesquisas científicas envolvendo seres humanos, e nós liberamos um formulário para que as perguntas viessem, né, até nós, para que nos orientasse nessa discussão. E aí a primeira delas que veio, então, via formulário, eu vou fazer a leitura, e aí Renata ou Marcos, né, se vocês quiserem fazer essa inicialização, então, de tentativa de dar resposta, né, a essa pergunta, fiquem à vontade. Então, a primeira das perguntas que vieram é: o CEP pode exigir alterações metodológicas ou de literatura? Abro o espaço para diálogo. Queres iniciar, Marcos, Renata? Bom, queres começar, Renata? Eu posso iniciar e aí o professor Marcos complementa, pode ser? Pode ser sim. Então, tá. Então, essa é uma pergunta que também surge para a gente durante as capacitações, tá? É muito comum o pesquisador ele ter essa dúvida e até, às vezes, se sentir menosprezado, né? Para a gente estar querendo interferir em questões metodológicas e de literatura, porque o pesquisador ele tem um domínio sobre aquele conteúdo, ele tem um domínio sobre aquela área, e não é o CEP que vai criticar e pedir alterações que talvez ele possa vir a discordar. O entendimento do Comitê de Ética, a gente tem até a Joyce na apresentação dela mostrou, a gente tem uma norma operacional que fala da importância da fundamentação científica, né? A gente tem que resguardar, proteger essa fundamentação científica dentro da literatura, né? A partir da literatura. Então, é importante o Comitê de Ética observar se essa fundamentação científica ela foi bem colocada e se o projeto está bem embasado e se, por exemplo, os objetivos da pesquisa estão consonantes com o que o pesquisador está trazendo na literatura, né, do projeto de pesquisa, seja no referencial teórico, seja na introdução do projeto. Então, a questão da literatura, ela, às vezes, é abordada nesse sentido. Mas eu queria dar um destaque maior na minha fala sobre a questão metodológica. O método é algo crucial dentro da pesquisa científica. Eu sou professora de epidemiologia, então a gente fala para os nossos alunos que a metodologia, de maneira muito simples, ela é como se fosse uma receita de bolo, né? Então, como receita de bolo, a gente precisa transmitir dentro dos aspectos metodológicos a forma que a gente vai conduzir o nosso estudo, né? Para que outras pessoas, ao ler esse estudo, sendo elas conhecedoras ou não da temática, entendam o que a gente está se propondo a fazer e, se tiver interesse, talvez, de replicar, de reproduzir em uma outra população, em um outro momento do tempo, ela seja capaz de fazer isso. Então, esse é o entendimento geral da visão epidemiológica. E dentro da análise ética, qual é a nossa preocupação central? Os participantes da pesquisa. Então, a gente precisa entender quantos participantes vão ser incluídos no estudo, por que foi pensado nesse tamanho de amostra,
né? Qual é a justificativa, por exemplo, de eu querer incluir num estudo 200 participantes, 300, 500, 1.500? Então, esse número ele não pode vir do céu, né? A gente precisa ter esse embasamento metodológico, esse respaldo. A gente precisa entender, na metodologia, a logística do trabalho. O pesquisador, na cabeça dele, ele sabe o que ele quer fazer, como ele vai acessar os participantes, né? Como ele vai obter o consentimento, como ele vai fazer o convite para a participação. Mas isso precisa também estar no papel, isso precisa estar no projeto, né? Então, a logística do quem realizará a coleta, onde será realizada, quando será realizada, são perguntas simples que devem estar inseridas dentro da metodologia. Pode ser óbvio para o pesquisador, mas para o comitê de ética não é, né? Para quem vai fazer a leitura, para quem vai relatar esse projeto, pode não ser. Então, é importante esse detalhamento metodológico estar presente. Outros pontos da metodologia: devolutiva, né? Responsabilidade do pesquisador prevê a devolutiva dos resultados para os participantes, para as instituições envolvidas, falar sobre o armazenamento dos dados da pesquisa, como vai ser realizado, como vai ser feito o descarte desses dados após 5 anos. Então, são questões metodológicas que precisam estar presentes e o CEP deve, né, como comitê responsável por essa análise, solicitar esse tipo de informação ao pesquisador, tá bom? Eu queria só trazer essa fala, mas a gente também está aberto, acho que esse é um momento também, se outras pessoas quiserem trazer argumentos no chat, e o professor Marcos também pode contribuir um pouquinho para responder. Não, foi ótima a tua fala, né? Tem pouca coisa assim para completar. Em relação à bibliografia, a praxe do nosso CEP normalmente, se não é algo assim flagrante, assim, né, é colocar como recomendação aí, né? Se a gente acha, né, que falta alguma coisa, né? Mas o nosso papel não é propriamente fazer a avaliação do mérito científico, né? Então a gente até coloca isso no parecer, né? Que a aprovação ética não garante a aprovação do projeto em editais outros, né? Então a nossa avaliação não é propriamente do mérito científico, né? Então a gente acredita isso mais aos orientadores, né? No caso dos estudantes terem orientação. E em relação à metodologia, né, o nosso papel fundamental é garantir a defesa dos interesses dos participantes, né? E então é importante que o participante é um direito, né, básico dele ser informado. Então é importante que ele leia e entenda, né, o TCLE, no caso de ser um documento escrito, e consiga entender o que vai ser feito, né? E assim também, para nós podermos defender os direitos dos participantes, é importante que a gente leia o projeto e entenda o que vai ser feito, né? Né? Então, a maior parte né, a Renata já citou, mas também a questão dos critérios de inclusão e exclusão, né? É importante que conste isso. Eu acho que é só isso que eu queria complementar, assim. E só acrescentando, né, Marcos e Renata, que todas essas pendências, quando são verificadas nessa análise, né, feita pelos nossos membros, elas são fundamentadas, né, em resoluções, instruções normativas, então elas são amparadas, né, por essas normas. Então a gente não tira essas pendências, né, aleatórias, né, e inclui ali não tá assim do jeito que eu gostaria que estivesse. Não,
todas elas têm fundamento, né, normativo, que são embasados pela CONEP, então nenhuma pendência ela aparece no parecer sem estar devidamente justificada e amparada nesses quesitos normativos, né? Então é sempre importante destacar isso, né? E muito do que tu falaste, Renata, são situações que a gente realmente evidencia, né? Porque a gente, como pesquisador, a gente muitas vezes fica na vontade de dizer, mas poderia ter escrito dessa maneira, ou daqui a pouco feito, mas não é nosso. Não é nossa função, né? Essa. A gente tem a função de verificar todas as questões éticas do trabalho, de pesquisa, né, que está sendo idealizado pelo pesquisador, e se ele não fere os direitos do participante. Então, essa é a nossa função, garantir o direito, né, do participante, né, a integridade desse participante, e para isso a gente precisa conhecer os procedimentos metodológicos. Não tem como a gente julgar ou analisar, melhor dizendo, um perfil ético de trabalho de pesquisa se a gente não entender o procedimento metodológico. Bem como tu disseste, né, o pesquisador pode saber, mas quem está lendo pela primeira vez um trabalho, quem está de fora, não pode não estar tão claro quanto aquele pesquisador inicialmente achou que estava. Então, a gente precisa ter essa clareza metodológica, né, especialmente, que é o ponto aqui de referência da pergunta, para que a gente possa fazer essa análise, né, da melhor maneira e mais adequada maneira, preservando aí os direitos dos participantes. Assim, em relação aos procedimentos do CEP também, né, eu como atual coordenador, eu procuro indicar para a relatoria, né, um dos nossos membros que seja da área, assim, né, mas eventualmente os da área estão sobrecarregados ali, né, então não necessariamente o relator do projeto vai ser da área, mas, né, então, não precisa ter um conhecimento específico ali, né, digamos, a avaliação dos aspectos éticos ali, né? Não precisa de tanta afinidade assim com o assunto. Maria Clara, pode falar. A Maria Clara é nosso membro, tá? Titular do CEP-UERGS, para quem não a conhece. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos aos palestrantes. Muito obrigado por essa disposição de estarem aqui, abrilhantando o nosso evento. Mas eu gostaria de colocar, assim, a preocupação fundamental do CONEP é a questão da preservação do participante, né? E, às vezes, até no nosso CEP, a gente tem, como a Joyce disse, né? Poxa, nessa metodologia está faltando isso, faltando aquilo. Mas tem coisas que são específicas do orientador, né? Por exemplo, o universo de pesquisa, o pesquisador, o orientador tem que dizer, olha, tu não pode fazer, essa pesquisa é irrealizável com esse número de participantes, né? O que nós vemos é seguindo o preceito do CONEP, né? O que é fundamental é o que diz o CONEP, né? Que todo o CEP deve priorizar os direitos do participante da pesquisa. Então, o nosso CEP se dirige neste sentido, né? Claro que muitas vezes a gente quer, né? Mas a gente até diz assim, não, mas, gente, vamos pensar. Estão rompendo preceitos éticos? Não estão. Está bem claro, o direito está assegurado, então está tranquilo. Embora a gente tenha vontade de interferir, a gente não interfere, porque também não é esse o nosso papel, né? Só isso que eu queria colocar. Obrigado, Renata, pela tua abordagem. Posso complementar um pouquinho, só para tentar responder o que a professora Maria trouxe no chat e na fala dela também. Certamente não é nosso papel, né?
interferir na atuação do orientador da pesquisa. E falando de direito do participante, a gente tem que lembrar do direito do participante ser bem informado sobre a pesquisa, né? E o objetivo ele vai estar lá no termo de consentimento. Então, ele precisa estar consoante com a proposta da pesquisa, com que vai, por exemplo, de que maneira o participante vai ser acessado, que informações vão ser coletadas. Então, é mais nesse sentido o nosso olhar para os objetivos da pesquisa, né? De forma nenhuma seria fazer alterações que não diz respeito à nossa atuação dentro do Comitê de Ética, mas foi mais no cenário da informação, do participante ser bem informado sobre a pesquisa e os objetivos que foram construídos pelo pesquisador fazer sentido para o participante e para as informações que vão ser acessadas, coletadas, ou a intervenção que vai ser proposta para ele, tá? Então, foi mais nesse cenário que eu queria trazer essa questão dos objetivos, porque certamente não é o nosso papel, como vocês, quem trabalha com CEP sabe, mas a gente recebe muitas críticas, até mesmo por exemplo, pedir informações sobre justificativa, porque o tamanho da amostra a gente não vai criticar, né? Mas a gente quer entender por que você, pesquisador, pensou nesse tamanho de amostra, né? Por que você está pensando, como é que você vai acessar esses seus participantes, como é que você vai fazer o convite para eles, né? Aqui a gente tem muitas pesquisas na área de humanas, né? É o nosso principal foco aqui. Eu sou da área da biomédicas, mas tenho aprendido muito com a área das ciências humanas. Então, a Resolução 510 ela tem entrado muito nas minhas leituras, né? E a gente percebe que é um outro mundo, é um outro cenário, é uma outra forma de olhar os participantes da pesquisa que não tem nada a ver com as intervenções da área biomédica. Então, às vezes a gente precisa, né, capacitar o nosso comitê de ética, dar as orientações necessárias também para os pesquisadores, para que eles entendam as informações metodológicas que a gente está querendo, né? Por exemplo, as pesquisas na área de humanas, a gente não tem hipóteses, né? Eles não precisam gerar hipóteses lá na plataforma e é um campo obrigatório da plataforma. A gente tem aquele campo na plataforma de intervenções, né? Grupos em que serão divididos os participantes. Isso para ciências humanas não faz o menor sentido. E a gente precisa estar trabalhando isso com os pesquisadores para que o diálogo, né, ele prevaleça e a gente consiga ter um bom entendimento sobre o que a professora Maria trouxe, quais são os limites do CEP também, né, mas que as informações metodológicas elas estejam bem colocadas no projeto de pesquisa. Tá bom? Era essa minha fala agora para a gente seguir no debate. Em relação ainda à questão, né, uma pendência que é mais ou menos frequente, né, é a questão de informações discrepantes nos documentos, né? Então, eu acho que o pesquisador, em função do prazo lá, começa com uma ideia de amostra ali, e aí vê que não vai dar, e aí muda, e aí num documento deixa a antiga, no outro deixa a nova, né? Então, é uma tendência mais ou menos frequente ali no nosso CEP, que também, né, a gente recebe projetos mais das humanas também. E também outra questão que eu gostaria só de colocar, já que estamos na discussão, na pauta, e daí já, né, beliscando ali o que vai vir para a segunda pergunta, uma coisa que a gente também, né, deve observar é se um pesquisador, por exemplo, ele daqui a pouco sugere uma pesquisa numa área, eu, por exemplo, engenheira, estou propondo um projeto dentro da área de humanas, né? Então, será que eu vou ter condições de conduzir esse trabalho atendendo às especificidades da área de humanas, né? Então, trazendo esse fio de ligação em relação a essa expertise que o pesquisador apresenta, né, dentro da plataforma, eu já embarco na segunda questão, que é justamente a seguinte: qual o procedimento mais indicado para avaliação do currículo do pesquisador? É preciso anexar somente do pesquisador responsável
ou então de todos os pesquisadores que, aqui no meu entendimento, vão colaborar com a condução dessa pesquisa. Abrindo o debate, então. Professor Marcos, professora Renata, alguém quer iniciar? Aí eu acho que tem uma questão importante, mas é estrutural do campo educacional brasileiro, que é essa coisa de fragmentar o conhecimento. Assim, se tu faz pedagogia, tu faz só pedagogia. Se tu faz engenharia, é só engenharia. Tu não tem nada de ciências humanas na engenharia, né? O que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, é diferente, reúne todo mundo e vamos tratar de filosofia, né? E isso bom, isso é estrutural, e aí é claro que gera essa discussão. Por que um engenheiro, aí a pergunta vem outra, né? Por que um engenheiro não pode fazer um projeto de pesquisa na área das humanas, né? E isso é da nossa educação eurocêntrica, né? Que vem e que é fragmentada, assim, engenharia é só engenharia, mas não, o engenheiro também precisa de ciências humanas, né? O engenheiro civil, para construir uma casa, mas a casa também tem um conteúdo de sentido, né? Tem toda uma coisa. E aí vem outra pergunta, Joyce, junto com essa, né? Essa pergunta é interessante, eu não entendo que ela tem uma resposta fixa, porque ela envolve mais, ela envolve uma estrutura de uma visão de educação na nossa sociedade, né? Isso é isso é o que está presente, né? Qual é a nossa visão de estrutura educacional? Como é que a gente vê uma engenharia? Como é que a gente vê uma sociologia? Como é que a gente vê? Porque não tem diálogo entre as áreas. Assim, fechado, são fechadas. Por que sociologia não pode dialogar com engenharia? Por que, né? Então, tu tem uma série de coisas nesse sentido. Eu não sei se tem uma resposta para essa questão, a não ser pensar na estrutura do campo educacional brasileiro. Mas eu acho que a pergunta, não sei, a gente não costuma fazer avaliação do currículo do pesquisador quando vai avaliar um projeto. A princípio, o pesquisador responsável deve ser cadastrado na plataforma Brasil, né? Aí, para isso, ele precisa anexar lá o currículo Lattes, mas a gente não costuma fazer avaliação do currículo, né? No nosso caso aqui, a maior parte dos projetos que chegam para nós, a gente conhece, né? O pesquisador responsável, né? Porque é colega, enfim. Mas, eventualmente, a gente recebe projetos de fora, né? E a gente até pode dar uma olhada no currículo por curiosidade, né? Mas não vai fazer, não é parte do parecer, né? Fazer uma avaliação do currículo do pesquisador. E aí, no caso, então, o que a gente pede, normalmente como recomendação, é quando não estão todos os participantes do grupo ali, né? A gente percebe que é um grupo de pesquisa e alguns nomes não são citados. A gente pede que acrescente lá na plataforma, né? Mas não é propriamente uma pendência, né? A gente coloca normalmente como recomendação. Posso complementar? Vou trazer um olhar para o grupo da área da pesquisa clínica. Na pesquisa clínica de intervenção,
A gente tem documentos, que é o documento das Américas, da Organização Pan-Americana de Saúde, tem documentos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que pede, né, a inclusão do currículo do pesquisador responsável e dos pesquisadores assistentes. Mas aí é para um olhar de avaliação de competência, para saber se esse pesquisador ele é competente para conduzir esse estudo que ele está propondo, né? E se o currículo dele é coerente com essa proposta. Quando a gente olha para a área das humanas, é muito mais complexo, né, do que isso, né? A gente está lidando, por exemplo, com questões multidisciplinares, interdisciplinares. Então, como é que a gente vai julgar, né, se o pesquisador é competente ou não? Então, quando a gente tem mais experiência, mais entrada de propostas na área da pesquisa clínica, a gente começa a ver essa movimentação, né, por conta dessas resoluções até internacionais que solicitam a inclusão do currículo. Mas as nossas resoluções nacionais, elas não obrigam, né? A única solicitação é o cadastro na Plataforma Brasil. Quem deve ser pesquisador responsável? Tem que ser graduado. Já precisa ter uma graduação, né? Esse é o primeiro ponto, para poder fazer o cadastro, como os colegas bem pontuaram, né? E a equipe de pesquisa deve sim ser cadastrada. Isso é o orientado a partir das resoluções. Agora, a questão do currículo, ela vem muito no sentido, na força da pesquisa clínica, nos estudos de intervenção, né, na área da saúde, que aí acabam trabalhando, por exemplo, com financiamento internacional e precisa desses currículos para dar esse respaldo científico. Tá? É mais essa fala que eu queria trazer para tranquilizar os colegas que não é uma questão obrigatória, mas se a gente avançar, né, na análise ética da pesquisa clínica, aí sim a gente precisa ter um olhar para esse tipo de documentação. Perfeito, obrigado, Marcos, Maria Clara, Renata, ótimas colocações. E seguindo, então, aqui para a nossa última pergunta via formulário, qual a definição e orientação para projeto guarda-chuva? Cada projeto que deriva dele, é preciso fazer a emenda e envio ao CEP? Abrimos o debate com o Marcos, pode ser? Pode ser. No caso, na minha experiência, a gente teve poucos casos assim, né? Mas então um projeto guarda-chuva, né? É um projeto, digamos, que vai ter ramificações, e aí cada alteração que se faz no projeto, né? Seja de cronograma, de amostra, né? Então, a gente tem que fazer via emenda, né? Então, cada vez, digamos que vai entrar tipo um subprojeto, né? Aquilo deve ser remetido como emenda, pelo menos é o que eu entendo aí. E só reforçando, né, que as emendas, elas, quando são vinculadas ao projeto, elas não podem desestruturar o objetivo e metodologia central inicialmente propostas, né, porque senão tu desconfigura o projeto inicial, né, então tu terias que fazer uma nova submissão, caso essas alterações, né, sejam substanciais. Então, só me metendo um pouquinho, fazendo uma complementação. Renata, tu queres complementar, adicionar? Sim. Eu queria só trazer uma complementação, pois essa questão de guarda-chuva, projeto guarda-chuva, ela varia de instituição para instituição, né? Dependendo da estrutura, né? Que, por exemplo, a Pró-Reitoria de Pesquisa, ela traz o regulamento dela de pesquisa, a diretoria de pesquisa, enfim, tem todas as instâncias dentro da gestão que elas trabalham nos regulamentos, né, nas normativas internas que vão nortear os pesquisadores para entender o que é um projeto guarda-chuva. Então, o projeto guarda-chuva, no nosso entendimento dentro da UFFS, ele precisa contemplar
uma série de objetivos, né? Tem que ser um projeto amplo, com diversos objetivos, com uma metodologia, por exemplo, com um cronograma. A gente tem cronogramas de projetos atualmente de 5, 6 anos de execução, né? Um projeto que, por exemplo, pode envolver entidades coparticipantes, pode ter financiamento externo ou não. Então, isso vai variar muito, assim, dentro da esfera da científica na instituição. Mas a Joyce trouxe bem a questão das modificações, né? Que a emenda ela não pode trazer essas modificações substanciais, né? Não pode descaracterizar o projeto. Então, por exemplo, a gente recebe emendas aqui para alterar cronograma, para pedir prorrogação de prazo da pesquisa que está em andamento, para incluir membros da equipe no projeto, né? Para justificar alguma alteração do tamanho da amostra. Na época da pandemia, a gente teve, né, a carta circular de 2021, que trata um pouquinho das pesquisas em ambiente virtual. Então, muitas pesquisas que foram aprovadas, estavam previstas para ser realizadas presencialmente, tiveram que se alterar, né, tiveram que se modificar por conta da situação da Covid-19. Então, foram alterações na metodologia menores, né, para dar conta dessa modificação do ambiente virtual, que a gente acabou aceitando na modalidade de emenda também. Mas destacar que incluir objetivo não faz parte de emenda, alterar substancialmente a metodologia não faz parte de emenda, então seria necessária a submissão de um novo protocolo de pesquisa. E o que o Marcos falou sobre subprojetos, se o subprojeto, né, ele for contemplado em um dos objetivos do projeto Guarda-Chuva, a metodologia está ali inserida no projeto Guarda-Chuva, não seria necessário encaminhar esse subprojeto como um novo projeto, mas sim incluir como emenda, por exemplo, a inclusão da equipe, que eu já trouxe aqui, cronograma, tamanho de amostra, situações menores que podem ser contempladas por meio da emenda. É mais assim, nesse sentido que o nosso CEP acaba trabalhando com essa alternativa. Muito bem. Então, como a gente não teve outras perguntas enviadas via formulário, eu convido agora a professora Renata a falar um pouquinho sobre as principais pendências que surgem, né, durante a avaliação dos projetos no Comitê de Ética da Universidade Federal da Fronteira Sul. E aí, depois, Marcos, a gente pode fazer complementações ou colocações pontuais com relação às principais pendências que a gente também observa no nosso, que eu acredito que talvez sejam as mesmas do que nós também experimentamos aqui como comitê. Então, Renata, fique bem à vontade, tu tem uma apresentação, né? Fique bem à vontade para compartilhá-la conosco. Tá ótimo, Joyce. Eu vou compartilhar a tela. Essa apresentação é parte, né, de uma fala que a gente desenvolve nos momentos de capacitação, tá? Mas eu não vou passar ela toda, eu vou destacar essa parte das pendências, que eu acho que é o foco aqui da nossa tarde, e selecionei duas situações principais, tá? Para a gente começar a discussão, e aí, à medida da nossa organização do tempo, a gente pode avançar mais ou não, tá? Então, primeiro trazer aqui a questão das pendências. Eu me baseei aqui muito na questão do banco de pendências que o pesquisador ele consegue ter acesso na plataforma Brasil por meio do manual, né, do pesquisador. Acredito que já estejam vendo a minha tela, tudo certo? Sim. Tá, ótimo. Então, eu vou botar aqui no modo tela cheia. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, né, nessa fala sobre pendências é a importância da Secretaria do CEP, tá? Para fazer análise documental. Porque essa análise documental, ela otimiza muito o trabalho do Comitê de Ética, pois é nesse momento que a Secretaria do CEP vai verificar a assinatura de folha de rosto, se os termos estão bem anexados, né? Se está faltando algum documento, para que o pesquisador ele possa agilizar esse processo e encaminhar os itens faltantes. Então, essas pendências documentais, com o olhar da secretaria nessa análise preliminar, ela é sempre muito importante. Agora, após reunião do colegiado, o pesquisador ele tem acesso, né, ao parecer
A gente sempre bota esse slide para o pesquisador conseguir identificar onde ele vai acessar o parecer, que é, né, do lado, lá no canto esquerdo da tela, o P com a seta virada para baixo, ele consegue baixar o PDF do parecer e ter acesso aos comentários, né, às pontuações da relatoria, tá? E conseguir fazer a leitura e proceder às alterações que foram solicitadas. Também reforçamos no nosso CEP a importância da carta de respostas pendências. Tá? Ela ajuda muito o trabalho da relatoria. Então, a gente tem um modelo disponibilizado no site e a gente solicita, né, na carta de respostas que sejam pontuadas as adequações que foram solicitadas e marcados campos, né, que sejam ajustados os campos da plataforma. Esse é um ponto que, às vezes, o pesquisador ele se confunde e não produz essa alteração. Então, por exemplo, eu tenho uma pendência no campo dos benefícios. E aí o pesquisador responde à carta de pendências, ajusta o projeto, mas não ajusta o campo da Plataforma Brasil. Então, a gente orienta para que a Plataforma Brasil também seja atualizada ali as informações, porque esse é disponibilizado, né, essas informações sobre a pesquisa também na plataforma para o cidadão. Tá? Então, a gente pede, né, orienta a preenchimento dessa carta de respostas pendências pelo pesquisador, tá? E anexar, obviamente, ali na plataforma. Eu quero destacar 2 pontos, tá? Nesse momento. Primeiro, vamos falar sobre termo de consentimento, que eu acho que é essencial, né? Porque é o documento que vai chegar até o participante da pesquisa. O participante, normalmente, ele não vai ter acesso ao projeto de pesquisa, né? Ele vai ter acesso ao termo de consentimento, né? Então, esse é um documento muito importante que, às vezes, o pesquisador tem dificuldade de redigi-lo, né? Então, além de disponibilizar o modelo, a gente gosta de destacar esses itens que precisam estar bem adequados. O primeiro deles é a redação. O termo de consentimento ele precisa estar escrito na forma de convite, né? Com uma linguagem acessível, uma linguagem de fácil entendimento, né? Para que a gente precisa ter, né, a noção de que provavelmente a gente não vai estar dialogando com uma pessoa do meio acadêmico, né? Às vezes sim, às vezes a gente tem projetos de pesquisa com acadêmicos, com pós-graduandos, com servidores, enfim, com a comunidade em geral. Mas a gente precisa se dar conta, né, que a nossa população é uma população que tem, né, questões educacionais inerentes à educação do nosso país, muita dificuldade de compreensão e interpretação de texto, né? Então, a redação desse documento ela precisa ser o mais simples possível para que o participante, de fato, entenda qual será a sua importância e a sua participação nesse estudo, tá? Outras informações que o pesquisador precisa contemplar no termo: riscos e benefícios, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre os riscos, que é o segundo ponto da minha fala. Então, a gente precisa trazer nesse documento riscos e benefícios para o participante. Devolutiva dos resultados, tá? Garantia de confidencialidade e anonimização dos dados, garantir que o participante tem liberdade de se recusar a participar da pesquisa, de desistir da pesquisa a qualquer momento e retirar seu consentimento, que isso, por exemplo, não vai influenciar o acesso dele a uma instituição, a rede de saúde, a qualquer outro espaço, né? Que não tem relação nenhuma a participação da pesquisa com esse acesso. Precisamos informar os dados do pesquisador, os contatos do CEP, da CONEP, os campos de assinatura. O termo de consentimento não pode estar assinado, né? Não pode estar datado, ele precisa estar em branco, esses campos, precisam estar na mesma página, né? Se a pesquisa envolver coleta de material biológico, o participante precisa saber disso no termo de consentimento. Ele precisa saber, por exemplo, qual o volume de sangue que vai ser coletado dele, né? O que vai ser feito com esse material biológico. Então, a gente tem a resolução específica sobre material biológico, tá? Que é a 446, se eu não me engano, de 2011. Tá? Então, quem trabalha com material biológico, seja sangue, urina, fezes, outras, né? Outras secreções, precisa ficar atento a esse tipo de resolução.
E para a área de humanas, a gente se depara com muitas pesquisas que envolvem gravação de entrevistas, né? Ou registros fotográficos. A gente pode ter um termo separado para esse tipo de ação e o participante consentir essa gravação ou não. Ou a gente pode incluir no termo de consentimento também essa informação, né? Para que o participante ele, né, indique se aceita ou não essa gravação, esse registro fotográfico, tá? Então, são informações gerais importantes que precisam estar presentes no termo de consentimento. E se a gente for trabalhar com menores de idade, a gente tem o termo de assentimento, que também precisa conter, claro, com uma linguagem ainda mais simples, as informações necessárias para que o participante menor de idade possa conhecer sobre a pesquisa, entender qual é a sua participação e realizar o consentimento informado para, de fato, participar dessa pesquisa. Tá? Então, de maneira geral, esses são pontos, né, que a gente acaba observando que faz parte da construção e do entendimento sobre esse documento que é tão importante para a proteção dos direitos dos participantes da pesquisa. E o segundo ponto que eu queria trazer na minha fala são os riscos. Tá? Esse é um ponto que gera, né, muita discussão, porque para o pesquisador, a pesquisa dele não vai gerar nenhum risco para o participante. Né? A gente não quer gerar nenhum risco para o participante. Né? Então, alguns pesquisadores ainda insistem em incluir nesse campo, no projeto, que a pesquisa não terá riscos. Tá? E isso não é verdade, né? A gente tem o respaldo das resoluções de que toda pesquisa que envolve seres humanos possui algum risco. Esse risco pode ser mínimo, né? Assim a gente espera, ele não pode superar os benefícios da pesquisa também, mas o pesquisador ele precisa ser capaz de detalhar todos os riscos possíveis. A gente tem, né, documentos, vários comitês de ética têm debatido sobre esse assunto e procurado organizar algumas classificações de risco. A gente tem, né, tem discussões da CONEP que em breve a Plataforma Brasil vai passar por mudanças, né, que vai permitir uma melhor gradação dos riscos e que as pesquisas de risco mínimo vão ter uma tramitação mais simplificada, mas isso ainda não aconteceu, né? Então, a gente precisa avaliar as pesquisas de uma maneira minimamente padronizada. Então, o que a gente procura fazer no CEP da UFFS? A gente trabalha com 2 grandes grupos de riscos, inicialmente, os riscos físicos e os riscos psicológicos. Riscos físicos estariam mais relacionados àquelas pesquisas de intervenção da área clínica, então, que envolve coleta de sangue, alguma intervenção cirúrgica, alguma intervenção física, né, que pode gerar algum risco de origem nesse sentido. Então, por exemplo, alguma lesão, né, algum risco, por exemplo, com testes de medicamentos, a gente acaba tendo, né, algumas pesquisas com instituições hospitalares. Então, são riscos que a gente classifica como físicos, que são menos comuns na nossa análise ética. Eu diria que as pesquisas que a gente tem apreciado não chega a 10% das pesquisas que vão trabalhar com riscos físicos. Os riscos psicológicos, eles são mais comuns, né? Que vai envolver constrangimento, que vai envolver cansaço, que vai envolver vergonha, medo de responder alguma questão, que vai envolver quebra de sigilo, vazamento de dados, riscos sobre a confidencialidade. Então, a gente agrupou essas questões como riscos psicológicos. Então, o pesquisador ele precisa ter, né, conhecimento sobre o tema, certamente, que a gente já trouxe aqui, e ser capaz de detalhar esses riscos possíveis. Além disso, a gente pede 2 outras ações. A gente pede que o pesquisador informe que ações ele vai tomar caso os riscos venham a se concretizar. Então, por exemplo, o risco... Antes de falar sobre isso, a fala ficou um pouquinho confusa. Antes dele falar sobre as ações tomadas caso o risco venha a se concretizar, ele tem que pensar nas ações para minimizar a ocorrência dos riscos. Tá? Então, primeiro ponto, detalhar os possíveis riscos. Segundo ponto, ações para minimizar a ocorrência. Então,
Que ações? Eu não vou, eu vou resguardar os dados pessoais, eu vou codificar os meus participantes da pesquisa com código alfanumérico. Eu vou garantir que a minha entrevista vai ser num ambiente reservado e que só a equipe da pesquisa vai ter acesso aos dados, né? Na questão do risco físico, a equipe de pesquisa é treinada para fazer a coleta de sangue. A coleta de sangue vai ser realizada de tal e tal maneira para evitar a ocorrência do risco. Né? São questões, ações para minimizar, para prevenir a ocorrência do risco. Tá? E o terceiro ponto, as ações caso os riscos venham a se concretizar, o que pode acontecer. Né? Um dado de pesquisa, um banco de dados, ele pode vazar, a gente está na questão tecnológica tão avançada, mas ainda temos ataque hacker, né? A gente tem problemas ainda com a proteção de dados, né? Dentro dos nossos computadores, dentro de nuvens, enfim. Então, isso pode vir a ocorrer. E qual vai ser a ação do pesquisador se isso ocorrer? Ele vai comunicar aos participantes, ele vai comunicar autoridades, né? Ele vai excluir os dados do participante do estudo, né? Isso tudo precisa ser previsto. A respeito de riscos físicos, a coleta de sangue pode causar um hematoma, pode causar um sangramento, né? Então, qual é o encaminhamento que vai ser dado? Ele vai encaminhar para o serviço de saúde, ele vai ter um medicamento específico para dar conta dessa situação que vier a acontecer por conta da coleta de sangue, né? Riscos psicológicos, a gente conversa muito sobre isso no CEP, a gente pode, por exemplo, ter uma pesquisa que vai trabalhar sobre violência, né? Violência doméstica. E aí, com um participante da pesquisa, a gente pode se deparar com uma crise de pânico, né? Com uma crise de ansiedade, né? A pessoa pode vir a ter alguma situação de saúde que precise de atendimento médico. Então, qual vai ser a postura do pesquisador perante essa situação? Ele vai acionar a SAMU? Ele vai encaminhar para atendimento psicológico na rede? Então, ele precisa pensar, né, que essas situações elas podem vir a ocorrer. Não é o que a gente deseja, mas foge do nosso controle determinadas situações e os riscos podem vir a acontecer, né? E, finalmente, a gente precisa comunicar às instituições envolvidas sobre a ocorrência dos riscos. A gente trabalha com algumas instituições de saúde, de educação, então a gente sempre pede para o pesquisador pontuar essa questão na análise de riscos sobre a comunicação da ocorrência do mesmo. Tá? Então, a análise de riscos é algo que a gente sempre olha com muito cuidado, porque envolve diretamente a proteção dos participantes da pesquisa. Tá? Então, eu queria, nessa minha fala, trazer esses 2 pontos de termo de consentimento e riscos, e a gente pode seguir conversando, e Marcos e Joyce também complementar com a experiência de vocês e sobre outros temas também, tá bom? Então, vou parar de compartilhar, parar de falar um pouquinho também para ouvir as experiências de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Renata. A gente, pós-pandemia, que nem tu havia falado anteriormente, a gente percebeu, obviamente, né, uma modificação no padrão de condução, especialmente das entrevistas, né, que em algumas situações são necessárias dentro da metodologia do projeto proposto, né, e eu lembro que à época, eu estou no CEP não faz muito tempo, né, então à época, eu lembro que um dos primeiros projetos que tinha essa metodologia baseada em questionários virtuais veio para mim, e eu, como recém-chegada no comitê, eu fiquei um pouco apavorada, né, porque era uma mudança de cenário, né, que estava se apresentando, e aí eu tive que pegar e estudar a carta circular, né, e aí, a partir dali, a gente começou a receber muito mais projetos, né, com esse viés virtual. Então, muitas das pendências que nem tu apresentaste e que muito provavelmente também são reflexo, né, no comitê, nos outros comitês de ética, se dão pelo desconhecimento
dessas resoluções, cartas circulares, normas, né, que são trazidas para orientar esse direito e essa segurança, né, dos participantes da pesquisa. Então, a gente percebe que muitas vezes uma falta de leitura ou até o desconhecimento daquele regramento, né, faz com que essas pendências muitas vezes apareçam. E aí eu digo isso especialmente por conta dessa carta circular, né, 01 de 21, que orientou as pesquisas que fazem uso de algum recurso, né, virtual, seja ele telefone, seja ele formulário virtual, enfim, né. E então é muito importante que o pesquisador ele se supra dessas informações, né, para que evite essas pendências muitas vezes desnecessárias e que só aparecem por falta mesmo de conhecimento, né, ou de entendimento do que representa, né, essa segurança, esse direito que o participante de pesquisa tem, né, de conhecer especialmente aquilo que ele está se sujeitando a participar, porque não é nenhuma obrigação ele participar da pesquisa, né. Então, ele tem esse direito, ele precisa ser esclarecido a respeito de toda a condução da pesquisa, incluindo os próprios riscos, né, que ele vai se submeter. E como a gente sempre discute no nosso comitê, não existe pesquisa sem risco, né, por menor que ele seja, né, sempre as pesquisas vão trazer riscos, algum tipo de risco àquele participante. Então, é direito dele saber a quais riscos que ele está se sujeitando a participar, né, no momento que ele decide e aceita participar da condução de uma pesquisa científica. Marcos, não sei se tu quer complementar. Para nós também, né? Então, aparecem muitas pendências nessa questão de riscos e benefícios, né? E acho que uma das mais frequentes é o pessoal colocar como medida para minimizar risco, quando coloca risco, né? Aqueles direitos dos participantes, né? Desistir da pesquisa, né? Então, acho que é uma das mais frequentes. Depois, como eu falei antes, né? Das maiores pendências é a falta de coerência entre os documentos ali também. Em relação ao consentimento, né? A gente tem alguns casos de pesquisas em pré-escolas, por exemplo, né? Então, nesse caso, nem tem como as crianças lerem Tali, né? Então, aí a gente tem que ter um registro do processo de consentimento, né? Como vai ser feito isso, né? Então, é ligeiramente diferente, né? já que as crianças não conseguem ler, né? Mas elas têm que ser informadas do que vai ser feito, né? Então, teve alguns casos bem peculiares. E também nos projetos, né, a gente pede para acrescentarem também o questionário, ou, no caso das pesquisas em educação, questões norteadoras, assim, né, quando é o caso, para ver também o tipo de questão e estar, principalmente, adequada com as questões são adequadas com o objetivo, né? Senão não tem questão desnecessária, esse tipo de coisas. Seria isso, basicamente. Maria Clara, só antes de passar a palavra para ti, só para não perder o fio da meada, apenas mais uma consideração ainda a respeito das pesquisas virtuais, né, que a gente falou ali do termo de assentimento, termo de consentimento. A gente, dentro do CEP, e a partir também das formações que nós participamos, algumas delas, né, bem direcionadas às pesquisas em ambientes virtuais, a gente sempre solicita que o link em que o formulário online vai ser trazido ao participante, que ele seja anexado junto no trabalho. E por que isso? Porque a gente tem as resoluções 466, 510, que dizem, né, que antes de se sujeitar à participação,
os participantes, eles precisam dar o seu termo de assentimento ou consentimento. Então, a gente precisa ter certeza que isso também está sendo levado em consideração quando a participação ela é virtual, porque não importa o formato da condução da pesquisa, essas especificidades, né, e que dão essa garantia de segurança ao participante, elas precisam ser seguidas independente, vou dizer de novo, independente do formato em que essa pesquisa está sendo conduzida. Então, uma forma que a gente tem como comitê, né, de verificar se isso está sendo levado em consideração pelo pesquisador é acessando o link do formulário. Então, antes do participante, né, do candidato ali a participar e responder aquele formulário, se em caso de formulário, né, ele precisa dar o seu assentimento antes. Então, no formulário, antes de dele ter acesso às perguntas propriamente ditas, ele precisa dar o seu consentimento de participação. Então, isso é uma coisa que a gente tem cobrado dentro dos nossos pareceres, né? Quando o pesquisador ele não submete ou não anexa junto esse link, a gente solicita, mas para verificação do atendimento dessas prerrogativas que já são trazidas nas resoluções anteriores, né? De que o participante primeiro precisa dar o seu consentimento, para daí sim ele ser, né, levado a responder às perguntas que eventualmente vão ser apresentadas a ele durante a metodologia do trabalho. Maria Clara, por gentileza. Eu tenho uma outra questão para fazer para a Renata, mas isso que tu colocasse também é importante, porque num dos treinamentos do CONEP, eles disseram que agora os CEPs, em função, vão ter que considerar mais a lei de proteção de dados, né? Também como fundamentação de pareceres. E outra coisa que os pesquisadores têm que dizer de forma clara com relação à sua pesquisa, como vão fazer manter a privacidade dos dados. Como é que eles vão manter isso? Vou botar na nuvem, tá? Mas e aí? Como é que vai? Porque da internet, com essa relação toda, não tem uma segurança absoluta que não vai poder ser hackeado, né? Então, eles pedem assim, na tua pesquisa, tu tem que dizer como tu vai guardar esses dados digitalmente, né? Mas o que eu queria perguntar para a Renata, e a Renata sendo de outro CEP, a gente às vezes se depara com relação à folha de rosto com algumas situações assim. A folha de rosto está assinada pelo pesquisador e está assinada pelo representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas não tem carimbo e não tem nenhuma, eu vou dizer assim, essa marca d'água, né, que oficialize aquela assinatura. Como é que vocês procedem lá no CEP de vocês, assim? Como é que vocês... Eu, na minha concepção, eu digo, tem que ter o carimbo para oficializar, tem que ter o carimbo, né? E como é que vocês procedem? Isso é um detalhe agora entre CEPs, né? Mas, assim, isso eu só queria saber porque é importante, inclusive, para nós, assim, para as nossas discussões. É isso que eu queria saber, Renata. Obrigada pela pergunta, Maria. Então, a gente também solicita o carimbo. Todo documento, né, ele precisa ter o carimbo. Folha de rosto, termo de ciência e concordância institucional, precisa ter o carimbo. Quando não tem o carimbo, a folha de rosto, normalmente, a gente não tem esse problema. Na época da pandemia, a gente aceitava um termo do CIPAC, que era um termo interno aqui da instituição, e o pesquisador ele anexava com a folha de rosto, com a assinatura via CIPAC, né? A gente também aceitava. E a gente também tem aceitado a assinatura do SOLGov. Tá? A gente aceita a assinatura do SOLGov, porque é uma assinatura, sim, né, regulamentada, né? Então, a gente também tem aceitado a assinatura do SOLGov.
é bom a gente falar sobre os outros termos. A folha de rosto não acontece porque quem assina é o representante da instituição. Mas, por exemplo, a gente tem muitas pesquisas aqui que envolvem organizações não governamentais, sindicatos, e aí a gente pede o termo de ciência e concordância da instituição. E algumas dessas instituições, o profissional não tem o carimbo, né? Então, a gente retorna, a pessoa assinou o termo, mas a gente pede para que ele minimamente justifique a ausência desse carimbo, né? Então, ele encaminha um outro documento via a plataforma, justificando o porquê dele não possuir um carimbo que formalize aquele vínculo com a instituição. Então, a gente também tem essa preocupação para ficar tudo arquivado ali na plataforma Brasil. Muito obrigada, querida. Eu posso só falar uma questão rápida que o Marcos falou sobre o termo de assentimento, eu acho que é importante a gente trazer. Esse, para mim, é um ponto que a gente não tem em nenhuma resolução a idade para solicitar assentimento. E isso, para mim, é uma crítica, né? Porque eu acho que a gente já tem maturidade, o sistema CEP-CONEP já teria maturidade para pensar em regulamentar a idade mínima para solicitar um termo de assentimento. E isso fica a cargo dos CEPs definirem, né, qual a idade mínima para a criança, né, assentir. A gente trabalha muito com a lógica da alfabetização da criança, né? Se a criança, 6, 7 anos, a criança já está no processo de alfabetização e pode assentir com o consentimento do responsável legal sempre, né? Um documento que precisa estar combinado. Mas a gente também já teve pesquisas de crianças de 3, 4 anos assentindo com documentos muito lúdicos, né? Desenhos, imagens, aquilo que o Marcos falou do processo de consentimento, que é registrado de outra maneira e tem a mesma validade, porque o responsável legal também foi apresentado à pesquisa e consentiu a participação daquela criança. Então, essa questão da idade é um debate que a gente ainda não conseguiu avançar, né? E ainda tem discussões sobre isso, de qual seria a idade mínima, e a nossa interpretação, não sei qual é a de vocês, ela trabalha nesse sentido. Inclusive, Renata, a gente teve algumas situações, né, Maria Clara, que a gente ficou simplesmente encantado com a estratégia que a pesquisadora conseguiu utilizar para traduzir esse termo de assentimento, né? Então, a gente fica impressionado, né, que basta querer ter criatividade, que por mais que a criança, né, não consiga assinar ou não consiga, né, dentro desse processo de alfabetização completado, dar esse assentimento, é possível sim, né? Então, assim, eu simplesmente acho que foi a professora a Isabel, que eu acho que deve estar aqui na sala também, que apresentou esse projeto à época, e eu achei incrível, assim, né? Acho que fui eu. Foi assim, maravilhada com a estratégia que o pesquisador conseguiu encontrar para garantir o claro entendimento daquele sujeito de pesquisa, né, para que ele pudesse realmente, né, dizer sim, eu quero participar do trabalho. Só que, claro, como reforçado pela Renata, né, por mais que essa estratégia possa ter sido utilizada, ainda assim é um menor de idade e ainda assim a gente precisa ter um responsável legal que consinta, né, essa participação. Ela criou um livrinho de história infantil. E no livrinho, tudo da pesquisa foi colocado. E ela foi botando personagens, né? E foi uma coisa assim, olha, se eu pudesse pegar aquele livrinho, porque é uma coisa excepcional, né? Fez um livrinho para cada criança. E isso foi, assim, uma história linda até que criou. Sim, essa eu acho que é uma das grandes experiências para quem passa por um comitê de ética, né? A gente, né, consegue ter acesso a esse tipo de documento, esse tipo de informação, que talvez dentro da nossa caixinha a gente não vai ter, né, contato. E o comitê de ética, ele permite isso, né? A gente tem contato com diferentes formas de pesquisa, e isso acho que
uma forma brilhante de aquisição de conhecimento, né? A Suiane colocou ali no chat que ela participou, né, do INSEP desse ano, né, Sui? Foi lá em Brasília, da capacitação, e teve uma oficina sobre termo de assentimento. E aí eles mostraram as experiências de construção de termo de assentimento. Então, é importante, né, ter esse momento. É muito aprendizado. Eu acho que é um momento, eu acho que é um espaço muito, muito, muito importante, assim, para a nossa formação também, um olhar, né, da formação. Só reforçando o termo de assentimento, a gente fala muito de menores de idade, mas os legalmente incapazes também estão dentro do termo de assentimento, né? A gente não pode deixar também de falar sobre eles, questões de pacientes institucionalizados, né? Outras questões, pacientes acamados, né? Hospitalizados, enfim, também podem entrar nesse percurso. A Suiane levantou a mão, Joyce. Pode falar, Suiane. Posso fazer uma complementação? À Boa tarde vontade. a todos. Sou a Suiane, secretária do Comitê de Ética da Universidade Federal da Fronteira Sul. Trabalho junto com a professora Renata. E aí, sobre a questão dos termos de assentimento, nessa oficina foi muito interessante que eles comentaram até mesmo sobre termo de assentimento em braille, em outras linguagens acessíveis, música, fora os desenhos, gibis. Então, foi bem interessante mesmo essa partilha de alguns membros do CEP, de alguns exemplos também que foi colocado pela CONEP. É uma forma diferente, né, que para nós é muito gratificante pensar em outras opções para atender o máximo de participantes, né, as crianças, os legalmente incapazes também. Só queria complementar a minha experiência. Obrigada. Nós que agradecemos, Suiane. E sempre destacar todos que estão aqui, que de alguma maneira, né, ou que não fazem parte diretamente dos comitês de ética, ou que já daqui a pouco fizeram parte, a gente como membro, a gente está em constante aprendizado, né, a gente não sabe tudo. Então, por essa razão, a importância, né, de como coordenadores de CEP, né, a gente incentiva tanto que os nossos membros, eles façam as capacitações, participem de eventos como esse, né, Suiane, porque dá uma visão totalmente ampla, né, de quanta coisa é possível ser feita, de que maneira tornar os nossos pareceres, né, também qualificados e que sejam descritos de uma maneira que o pesquisador também o entenda, né, utilizando linguagens adequadas. Então, só deixar esse parênteses aqui, né, não somos sabedores de tudo. E assim como foi posto ali no chat que a gente aprende muito, é verdade, a gente aprende a cada parecer que recebemos e que emitimos, cada análise feita em discussão dentro das nossas reuniões com os nossos membros, né, dentro do comitê, é um aprendizado gigantesco. E eu, quando pensei em compor um comitê de ética da universidade, a minha intenção foi exatamente, puramente essa, eu quero aprender mais. E cada dia, cada reunião, assim, é um prazer aprender cada vez e cada vez mais. Então, eu convido a todos, né, que estão aqui, se são pesquisadores, membros de instituições, que possam algum dia também experimentar ser membros, se tornarem membros de comitês de ética, porque eu tenho certeza que vocês não saem da mesma maneira como vocês entraram. Era isso. Temos aqui, então, uns 10 minutinhos dentro do nosso teto. Não sei se mais alguém tem algum questionamento pontual a fazer, e se também não querem fazer aqui, vocês podem também enviar para nossa secretaria, podem enviar para a Secretaria do CEP da Fronteira Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Estamos à disposição, e se a gente não souber a resposta, a gente vai atrás, vocês podem ter certeza. Mais alguma colocação e fala final, então, para encerrarmos a nossa tarde? Eu quero agradecer a presença de todos, tá? Eu fiquei muito contente de ver uma sala tão cheia. É muito bom ver tanta gente interessada em discutir pesquisa com seres humanos. Quem levantou a mão? Eu perdi aqui. Yasmin. Yasmin. Yasmin?
Ah, imagina, capaz. Então, vamos para as falas iniciais. Falas iniciais, falas finais, né? Vamos finalizar a nossa rica tarde. Então, eu já agradeci, vou agradecer de novo a presença de todos e todas aqui, nossos representantes das pró-reitorias de ensino pesquisa e ensino. Foi um prazer tê-las aqui, fazendo a abertura da nossa tarde. Renata, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te ver falar, te conhecer também, né? Agora muito mais, parceira da IDCEP. Quero poder, assim, ter a certeza que vou te ter à disposição sempre que precisar, e até para trocar uma ideia também, porque às vezes a gente também precisa, né, desse diálogo. E aí eu passo, então, vou encerrar minha fala aqui, vou passar, então, para a tua fala, Renata, final, e aí, na sequência, a gente faz o fechamento com o Marcos. Só um pouquinho, só quero dizer uma coisa. Não vamos esquecer de fazer um print. O Juliano fazer um print com as todo câmeras mundo, abertas, né? Câmeras abertas para registrar esse momento. Bem lembrado, Maria Clara. Quem puder, quem quiser, então, abrir a sua câmera para a gente fazer um registro, para a gente também poder, né, lembrar desse momento tão enriquecedor dessa tarde. Quem quiser e quem puder, tá? Vamos fazer um X, então? Juliana, tu faz para nós? Então, 1, 2, 3 e sorriso todo mundo. Só um pouquinho. Então, controla aí o já. Foi. Vou ver mais um. Foi. Show. Ficou bom. Então, eu vou agradecer também a oportunidade de mais um momento, né, de diálogo, de troca de experiências. É sempre muito rico e proveitoso fazer parte desses momentos. Convidar também, vou aproveitar a Sui fazer merchan do nosso evento do Oeste Catarinense, né? A gente fizemos o primeiro evento em julho desse ano e vamos fazer o próximo ano que vem. Esperamos contar com a participação de todos também. Acho que é sempre importante, né, dialogar e trazer essas dúvidas, né? Porque são dúvidas de diversas pessoas, diversas situações, e é nesses espaços que às vezes a gente consegue trazer, né, essas conversas, esses diálogos. Então, agradeço, Joyce, estamos à disposição, a Suiane colocou ali também o nosso contato, podem se sentir à vontade para nos procurar sempre que necessário, e seguimos trabalhando para uma pesquisa qualificada, pelos nossos participantes da pesquisa, e como eu falei lá na minha fala inicial, para a nossa sociedade que precisa muito de uma ciência qualificada e de participantes cada vez mais engajados. Então, muito obrigada. Bom, então, em nome do nosso CEP, eu quero agradecer a presença de todos e todas, né, a brilhante participação da Renata, da Suiane, a honra que nos deram aqui as nossas representantes, a professora Patrícia, a professora Rita, né, e convidar todos a participarem, então, do evento amanhã de tarde, né, que vamos tratar, então, das pesquisas com comunidades tradicionais, né, então, assunto bem importante também. E nós vamos continuar procurando nos aperfeiçoar, né. Amanhã a gente tem o treinamento da CONEP aqui no Hospital de Clínicas, né, então vamos também, né, esperamos estreitar aí os contatos, então, e também ficamos à disposição, né, e esperamos, né, contribuir aí com o que pudermos também.
Então tá, gente. Aguardamos vocês amanhã, então, mesmo link, tá? Às 14h, e aí com 2 palestras muito importantes, né? Que vão ser direcionadas, então, às comunidades tradicionais, aos grupos tradicionais. Fiquem bem, bom restinho de tarde, até amanhã. Obrigado mais uma vez. Tchau. Abraços.